acelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia para todos vocês que estão aí nos acompanhando nessa quinta-feira, começando o BMC Pre-Market aqui na BMC News ao vivo com todos vocês. Deixa eu já trazer aqui algumas informações desse mercado para poder a gente ficar de olho no que a gente tem por aqui, inclusive nesse índice Bovespa, que a gente conseguiu permanecer aqui em mais um dia. Aliás, o dólar futuro, né, que também fechou renovando mínimas, inclusive do ano. A gente tem no Ibovespa uma alta de 0,45% do fechamento de ontem e a gente vai repercutir isso aqui com todos vocês. Além disso, claro, Fed, gente, isso já faz aí mexer com todas as bolsas, inclusive. Lá na Ásia, a gente fechou majoritariamente alta com apetite por risco depois do Fed. A exceção aí foram para as bolsas da China continental, que devolveram os ganhos da abertura com a divulgação, né, de que o lucro das indústrias no país chegou a um recuo de 16,8%, tá? Em junho, o recuo foi de 8,3%, só para vocês terem aí uma base de comparação. Nas bolsas de Hong Kong, né, elas lideraram altas, inclusive, com o avanço das ações de tecnologia. O iene vai ganhando terreno em relação ao dólar, na véspera, inclusive, da decisão do Banco do Japão, com o aumento das apostas de que a autoridade monetária em breve vai ter que modificar a sua política ultracomodatícia para poder combater o avanço da inflação. Já as principais bolsas europeias, né, avançam, inclusive, depois da decisão dos juros do Fed e a coletiva do Jerome Powell, que trouxe aí um sentimento de que o ciclo de aperto, né, de juros lá nos Estados Unidos, muito provavelmente chegou ao fim, como apontam, inclusive, já a ferramenta aí do Citigroup. Londres, inclusive, tem subido menos ali em relação aos pares, com Barclays aí caindo 4,23%, né, reduzindo as projeções da margem líquida dos juros do ano, apesar da alta, além do esperado no segundo trimestre, né, inclusive. É o que a gente tem em relação às bolsas europeias nesse momento. Daqui a pouco a gente vai ter divulgação do Banco Central Europeu e a gente vai atualizando isso aqui. Eu vou falar mais um pouco sobre essa expectativa daqui a pouquinho por aqui. Nas principais bolsas europeias, por isso, segue então, né, o avanço aí, seguem todas operando majoritariamente alta depois dessa decisão do Fed, tá? Bom, continuamos temporada de resultados e aqui no Brasil a gente teve aí, a gente deve ter logo mais no fechamento do mercado, né, resultados, inclusive, tanto da Vale como também, além da Vale, a gente tem depois do fechamento algumas outras companhias, Multipla é uma delas, eu vou trazer isso aqui na agenda do dia para todos vocês, para vocês ficarem de olho. Tivemos relatório de produção da Petrobras em linha com o mercado e a gente vai detalhar e vai falar muito mais sobre isso daqui a pouquinho por aqui. Na agenda do dia, só para poder lembrar para vocês, vamos lá, dados econômicos, teremos CAGED às 14 horas. A mediana indica aí uma criação líquida de 162 mil pontos formais de trabalho, depois do saldo positivo de 155.270 vagas em maio. E às 8h30 da manhã, o Banco Central deve soltar os dados de crédito e endividamento das famílias em junho. Daqui a pouco eu atualizo vocês sobre esses números também. Aí na temporada de resultados, como eu falei para vocês, mais tarde a gente tem a Vale no fechamento, também teremos Multiplan e Hypera. Gol divulgou resultado ainda pouquinho, reduziu bastante o prejuízo e a gente também vai repercutir isso daqui a pouco com o Alex André, que acompanha de perto esse setor de aéreas. A gente vai trazer os números da companhia aérea já na íntegra para vocês. Lá fora ainda hoje, os Estados Unidos divulgam às 9h30 da manhã, né, o PIB do segundo TRI, que deve desacelerar para 1,8% de 2% no primeiro TRI, enquanto Nova York deve repercutir a possibilidade de ter o encerramento do ciclo de aperto monetário e o salto de quase 7% nas ações de Meta no after hour, depois do resultado que foi divulgado pela companhia,
que a gente também, inclusive, vai ter análise aqui hoje em relação a esse resultado. Meta, deixa eu só trazer para vocês como que a gente tem agora no pré-mercado americano. Está subindo 1,39% agora no pré-mercado americano. Mas, desculpa, 8,58%. Já estou até subestimando aqui a alta de Meta. Subiu muito no after e agora no pré-mercado americano, 8,78% de alta para essa meta que ficou realmente acima da expectativa, né, do mercado. Eu vou trazer mais números sobre isso daqui a pouquinho por aqui. O fato é que depois do Fed, hoje fez do Banco Central Europeu subir o juro da zona do euro, né, em 25 pontos base para 4,25%, segundo a expectativa consensual, em meio a um cenário de incertezas que não deve permitir um guidance explícito, que também foi evitado por Powell nessa quarta. A decisão será anunciada às 9h15, seguida de coletiva de Lagarde, né? E nós, claro, vamos atualizando vocês ao vivo por aqui. Mas o fato é que os dados demonstrando o enfraquecimento da atividade econômica na zona do euro e a forte desaceleração da inflação em junho justificaram a posição mais dovish do Banco Central Europeu e a mesma aposta de que uma pausa em setembro seria possível. A ideia seria dar tempo para os efeitos do aperto acumulado, que ainda não surgiram integralmente na economia europeia, na mesma linha do que defendeu Powell ao sinalizar que a alta de ontem do juro americano pode ter sido a última. Declarações mais recentes de membros do Conselho do Banco Central Europeu apontam, né, para uma suavização na condução da política monetária. Mas um ponto muito importante a ser observado hoje na fala da Lagarde é se vai ter realmente alguma mudança no tom, porque no último comentário que ela fez sobre essa questão, ela afirmou que ainda havia muito a fazer, embora tenha reconhecido uma melhora no comportamento da inflação. Bom, agora falando mais sobre o Fed, que era a grande expectativa dessa quarta-feira. O Powell garantiu picos de entusiasmo ao afirmar, né, que uma pausa em setembro é uma possibilidade, assim como também um aumento. Ou seja, aquele velho disse não me disse, que a gente já sempre acompanha ali nas falas do Powell. Mas o presidente do Fed disse que em meio a uma série de incertezas, não poderia dar um guidance mais efetivo. Em alguns outros aspectos, né, destacados por ele, tiveram um viés mais claramente dovish, como, por exemplo, a confiança de que as condições de crédito mais apertadas para as famílias e as empresas ainda terão impacto na atividade, nas contratações e na inflação também. Com isso, a pausa de setembro estaria praticamente contratada. Isso se tudo, claro, sair como se espera, né, e os indicadores permitam. O comunicado diz que, se surgirem riscos que impeçam o alcance da meta de inflação, que é de 2% por lá, o comitê pode ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado. Ou seja, aparentemente o Fed aposta que o que já fez é o suficiente. Será? Deixa eu dar bom dia para ele, o aniversariante do dia, e eu já quero dar parabéns aqui ao vivo para ele, meu parceiro sempre, Alex André. Que Deus te abençoe, te ilumine imensamente sempre, muitos e muitos anos de vida, muitos pregões aí positivos, né? Muita coisa boa, parabéns, felicidades. Mas vamos começar o dia falando desse mercado. Exatamente, melhor dia é o dia que a gente está aqui, né, Débora, e com todo mundo que faz presente aqui na BMC. Quero agradecer a você e todo mundo que nos deu feliz aniversário. Muito obrigado e vamos lá, né, falar sobre o mercado. Como eu sempre falo, né? Hoje mais um dia de alta e muita gente que estava cética com o mercado, né? Acho que o próprio Guga, enfim, Saravalli, né? A gente sempre foi muito otimista com o mercado, né? Desde então, isso não mudou de uma semana para cá, isso já era desde lá do Bovespa 100 mil pontos. A gente já vinha falando que tínhamos aí diversos argumentos que vêm se concretizando. Claro, não na mesma magnitude, não na mesma velocidade, mas o Fed vem confirmando que, como você comentou, Débora, no começo do programa, o ciclo de aperto monetário tem chegado ao fim, né? E também a temporada de resultados no segundo trimestre tem repercutido positivamente. Lá nos Estados Unidos, principalmente, o mercado estava até esperando os resultados um pouco mais fracos e vem repercutindo positivamente, inclusive a própria meta, né, que você estava falando aí, subindo mais de 7% lá no After Hours, ontem, depois do resultado. E também, enfim, aqui no Brasil, inclusive acabou de sair resultado de Gol, tá, Débora? Aqui nesta manhã, claro, hoje teremos a Vale, mas a Gol veio muito forte, tá? Inclusive, só para trazer aqui uns highlights, Débora, a Gol entregou o melhor segundo trimestre em termos de receita, tá? Da história da companhia, ou seja, a gente está falando de 4 bilhões de reais, tá? Um aumento de quase 30% em comparação ao lucro anterior. E nós vimos aqui 7 milhões de passageiros transportados, um aumento de quase 20%. Geração de caixa operacional, 685 milhões,
devido a maiores volumes operacionais, iniciativa de capital de giro e alavancagem 6,7 vezes, tá? Então, ou seja, a gente está falando aqui de uma companhia que está muito próxima de fechar uma alavancagem próxima de 6,5, que é o que a companhia espera ali no fechamento do ano. Então, alavancagem controlada, né, alavancagem operacional muito alta, ou seja, preços das passagens altas, ocupação muito forte. Lembrando que no mês de junho, a tendência deve continuar em terceiro trimestre, mês de junho, né, dados da ANAC, foi o melhor mês nos últimos 8 anos. Então, eu já, inclusive, tinha comentado aqui na BMC, e também, claro, para quem me acompanha, e também ontem eu, inclusive, fiz uma live num podcast com o Saravalho, eu tinha comentado, inclusive, sobre a Gol, sobre as aéreas. É um setor que esse ano deve se posicionar, deve ir vir muito bem, Débora. Então, acho que vale a pena ficar de olho nesse setor, principalmente Gol, mas agora joga as atenções para o resultado de Azul, que deve sair agora em agosto, Débora. É isso aí, viu, Alex? Eu estou até trazendo aqui, eu vou afastar um pouquinho aqui o zoom de Gol, tá? Trazendo 2022, 2023 aqui para a gente dar uma olhada. O papel ontem fechou em alta. Aqui está no gráfico diário, eu só trouxe aqui um pouquinho para 2022 também. Ó. Março de 2022, a companhia aérea ainda estava conseguindo se manter ali no patamar dos R$19. Realmente aqui perdeu um pouco, né? Lá para meados de 2022. Quase ali manteve uma certa lateralidade, depois perdeu um pouquinho mais de valor. Março desse ano foi que realmente a companhia caiu bastante, né? E a gente viu que não só a Gol, como todas as aéreas foram... o setor foi muito impactado realmente, né, Alex, nessa movimentação, principalmente quando a gente teve alta do dólar, quando a gente teve, né, alta também de combustível, isso tudo acaba, né, impactando bastante o setor. E aí, depois disso, a gente veio realmente melhorando. Olha só esse gráfico da Gol de início de abril, início de maio em diante. Olha só o canal de alta que entrou aqui o papel. Né, diversos pregões consecutivos ali ficando, né, em alta. Houve uma correção ali que depois de tantas altas seguidas aqui seria, né, natural, de acordo com vários analistas técnicos, eles falam sempre sobre isso. Nos últimos 6 pregões manteve uma lateralidade. Vamos ver como que o papel vai reagir, né, depois desse resultado divulgado ainda há pouco aí nessa pré-abertura do mercado. A gente vai atualizando vocês, inclusive não só da Gol, mas também, né, da Azul. Ontem no setor a gente teve, olha só, a Gol já ficando em 1,58% de alta, a CVC também subiu, a Azul corrigiu um pouco, 0,16, tá? A Gol, por enquanto, tá acumulando aqui uma alta de 40% no ano, gente, de alta. Vamos ver hoje, né? O resultado tá aí mostrando um cenário já realmente um pouco melhor, lembrando que é um setor muito mais delicado, né, ali exposto a outros triggers, mas a gente vai atualizando vocês aqui quanto a isso. Deixa eu dar muito bom dia para ele que está chegando aqui também na nossa programação, o senhor Marco Prado. Hoje ele não está aqui comigo no estúdio. Marco Prado, você não veio pessoalmente dar o parabéns para o Alex, eu não acredito nisso. Rapaz, tá ficando velho hoje, Alex, hein? Alex, quantos anos? 45? 45 menos. Olha, quantos anos eu não sei. Agora, quantos cabelos ele já perdeu, Marco Prado? Olha. Já ia falar quantos cabelos ainda tenho, né? Que ainda dá pra contar. Então. Daqui a uns 2 anos não dá pra contar amanhã. mais. Parabéns, viu, cara? Amanhã eu como um bolo aí, tá? Fechado. Deixa um pedacinho pra mim. Deixa a Débora um pedacinho pra mim. Bom, gente, Marco, amanhecemos aí. Amanhecemos, então. Primeiro de tudo, eu queria que a gente comentasse, eu queria só ouvir um pouco da tua opinião aí sobre esse Powell, depois dessa quarta-feira, era grande expectativa, né? A minha pergunta para você seria a seguinte: no CME Group já tem aí quase 80% das apostas para manutenção desses juros em 5,25 até 5,5 no FONC aí dia 20 de setembro. Vem pausa mesmo, pelo que você viu do Powell, porque, ó, Débora aqui, que como analista sou apenas uma ótima jornalista, para mim ele bateu e assoprou do mesmo jeito como ele sempre faz. Mas, e aí, vem ou não vem essa pausa? Exatamente, Débora, você está se tornando uma ótima economista, viu? Porque foi apenas o que ele boa fez. Jornalista. Como sempre, Powell ficou em cima do muro. Veja bem, os números, se vierem ruins, se vierem bons, mas na verdade ele acalmou o mercado, como sempre ele acalma. Powell sendo Powell, ele traz sempre um viés otimista no momento pessimista, sempre foi assim. Agora, uma coisa eu tenho certeza do Powell, é que, na verdade, nem o Powell, é no mercado americano. Ele vai conseguir perseguir uma meta de 2% de inflação por lá. Os números, obviamente, CPI, por exemplo, vão ver o núcleo de inflação, ou vai sair nas próximas semanas, é o que vier para frente. Mas a certeza que a gente tem que é o seguinte, Débora, é que lá quando os juros começar a cair, eles cortam também. Da mesma forma que eles sobem o juro,
juros, eles cortam juros muito mais rápido. Então, acho que o mercado, os mais antigos de mercado, os bancos, sabem que os Estados Unidos, no banco americano lá, o Fed trabalha dessa forma, eles cortam juros sem dó. Então, muito mais agressivo que aqui no Brasil. Dito isso, eu acho que olhando por esse ângulo, ainda há um espaço muito otimista para as bolsas, que já vinham subindo por uma série de fatores, né? E agora a gente deve acompanhar um novo movimento de alta, não um boom de alta, não é assim, vai subir, vai explodir, um espaço para poder a bolsa subindo de forma gradativa, os setores, obviamente, se encaixando em conjunto, na dança dos balanços, os setores vão se encaixando, alguns vão brilhando, outros vão ficando um pouco para trás, a bolsa tende a caminhar para cima aí, para 23. É o que a gente imagina, não é nem que espera, é o que a gente imagina aí com todo esse movimento aí de Powell, de juros, de Fed e Brasil, e vamos que vamos. É isso mesmo. Bom, aí a gente teve aí, a gente estava comentando aqui, resultados, né? Temporada de resultados acontecendo firme e fortemente aqui. Você contribuiu para esse resultado da Gol aí, que até reduziu o prejuízo. Tô achando que contribuiu, viu, Marco Prado? Eu vou contribuir amanhã. Quem contribuiu aqui? Você vai viajar? Amanhã vou viajar de Gol. Olha aí, aí. Nós temos até o número de passageiro frequente já, né, Marco? Sem enjoado, hein, meu? Sem enjoado. Quem contribui para a Gol é só minha filha. A única que viaja em casa é ela, porque o resto faz economia, porque ela gasta todo o budget, o orçamento de férias. Então, aí fica... entendi. Aí eu vou para Santos e ela vai para outro lugar, entendeu? Eu gasto gasolina no máximo, que eu vou até Guarujá ali, no máximo, e ela já viaja um pouquinho mais para longe, então ela contribui. Mas Gol tá aí, né? Com a gasolina caindo, combustível, diesel caindo aí, o Alex viajando muito, e aí não tem como segurar a companhia, né? Ô, Marco Prado, já veio melhor do que os anteriores. Marco, tem uma outra expectativa aí boa daqui a pouco, né? A gente deve ter, aliás, 9h15 da manhã, são 8h18, falta menos de uma hora para a gente ter também, depois do Powell, ter aí o Banco Central Europeu divulgando resultados. Será que do jeito que foi o Powell de ficar em cima do muro, a gente vai ter a Lagarde? Eu até trouxe aqui, logo no início da programação, né, que um ponto importante a gente observar é justamente nesse tom, né, do discurso da Lagarde logo depois, na coletiva, porque na última entrevista dela, ela já tinha dito que teria que ser feito mais esforço, né, para poder conseguir trazer essa inflação para a meta por lá. Ou seja, né, não sei, outros indicadores mostram o contrário, outros diretores do Banco Central Europeu também falavam o contrário. Qual que está sendo a tua expectativa? É claro que a gente vai atualizar todo mundo aqui ao vivo, né? Quando a gente tiver aí desse... A Lagarde é mulher, né? Já viu mulher enrolar? Mulher não enrola, mulher é objetiva, não fica com onda. Homem que fica, não, veja bem, sabe o que é? Mulher já é papo reto. A Lagarde fala, não, a gente vai continuar subindo e eu vou subir o mês que vem, é o próximo reunião, se a inflação, não tem jogo de cintura, não. A Lagarde como diz aí, o papo reto mesmo. Ela já fala que vai subir, ela não fica enrolando, né? Isso que é legal. Então, vamos acompanhar a alta de juros lá no bloco europeu também, com perspectiva de mais altas lá. Se bem que os números que saíram na Europa, principalmente nos principais países, Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra, né? Ali, tudo bem, a Inglaterra não faz mate ali, mas dá aquela, né? Daquele viés para os demais países. Vieram umas metas de inflação bem melhor, né? A crise de energia já não já não paira sobre o continente, então acho que tem muita coisa aí positiva para o bloco, né? Então a Lagarde, ela pode dar mais uma pancada aí de 0,5% e depois ela pode falar, gente, vou parar. E se ela para mesmo, viu? Então, daqui a pouquinho, 9h15 da manhã, a gente atualiza o pessoal. Vamos ver. O fato é que agora as bolsas europeias todas estão subindo. Depois o Powell, que como o Marco muito bem lembrou, ele conseguiu dar uma acalmada no mercado. E ainda aqui, na expectativa, né, pela decisão do Banco Central Europeu, o DAX sobe 0,95%, o CAC na França subindo 1,38%, olha isso, 0,26% de alta lá em futuros no Reino Unido. E lá nos índices futuros americanos, alta em todas as bolsas, Nasdaq futuros subindo 1,20%, gente. Parte disso aí, desse otimismo, vem da meta, claro. A gente vai falar mais sobre meta daqui a pouco. Dow Jones futuro sobe 0,60%, S&P 500 futuro... Dow Jones futuro sobe 0,15%, S&P 500 futuro subindo 0,60% agora nesse momento, tá? Bom, só para poder a gente falar um pouco, meninos, a gente teve uma mudança de rating do Brasil, divulgada pela Fitch Ratings, nessa quarta-feira. Numa entrevista para o Broadcast, o diretor da Fitch Ratings, né, da Ratings Soberano para as Américas, ele disse no início da noite de ontem
que isso não significa que essa mudança de nota, esse avanço ali em uma casa de nota do Brasil, não significa que o Brasil está necessariamente em uma trajetória para recuperar o grau de investimento. Ele reconheceu, porém, né, que a agenda do governo Lula está focada em melhorar esses pontos mais críticos que podem levar o país a uma nova melhora de nota, inclusive, citando as reformas, os progressos fiscais e maior crescimento econômico como principais motores, né? Como com o upgrade aí do Brasil, subindo esse 1 degrau, ainda continuam 2 níveis distante mesmo assim do grau de investimento, que foi perdido lá em 2015. Né, o diretor aí da FIT disse ainda, ele elogiou o Banco Central na condução da política monetária, ao contrário do que a gente tem visto o governo fazer, né? Ele disse que, a despeito aí das pressões políticas, recomendou inclusive ao Copom que opte por um ciclo de corte parcimonioso do juro a partir de agosto, porque cortes agressivos seriam um problema, na opinião dele. Já para Moody's, um crescimento robusto e sustentável da economia nos próximos anos e a redução da relação da dívida PIB são fatores essenciais para que o Brasil volte a ter o grau de investimento pelas agências de classificação de risco. Ontem a gente, claro, tinha Fed para poder sair, isso ofuscaria realmente um pouco mais, foi o que a gente viu. Se a gente comparar, lembra, meninos, quando a gente teve, né, ali, acho que já tem mais de mês isso, que a gente tinha tido tinha sido colocada em observação essa nota, esse rating do Brasil. Somente sendo colocado aí, né, numa observação, foi o que tinha acontecido, a gente tinha visto o mercado entrar em euforia. Ontem, quando houve essa mudança realmente de rating, né, essa melhora aí em 1 grau, eu já pensei, poxa, vai vir mais um dia ali eufórico. Acho que o Fed ali tomou totalmente as atenções, isso refletiu, acho que, muito mais na curva de juros. É claro que qualquer melhora de rate, eu acho que é mais do que positiva, porém, a gente não pode esquecer, e foi o que o diretor deixou muito claro, a gente ainda está 2 graus abaixo desse patamar de investimento. Certo isso, Alex? Certo, né? Faltam 2 degraus aí para chegarmos no investment grade, como nós estivemos aí em 2015. No passado, né? Lembrando aquela capa, né? O Marco Prado estava operando, ganhando muito dinheiro naquela época, né, Marco? Um Cristo Redentor voando, né? Mas agora a gente precisa de mais previsibilidade, ou seja, a reforma não foi aprovada, né? O arcabouço ainda não. Então, ou seja, caso se confirme, ainda temos a Moody's. Né, a Moody's ainda não chegou, ainda não revisou. Tivemos a Standard & Poor's, a S&P e a Fitch. Falta a Moody's. E com a Moody's, caso, né, tenha essa perspectiva e as reformas, né, se endireitando, né, até a administrativa, enfim, teremos sim, podemos ter mais argumentos positivos daqui para frente em relação a essas notas de crédito, porque isso reduz muito o custo. A gente vê o CDS, né, ou seja, o risco país caindo, né, ou seja, toda a percepção de risco melhorando, mais investimentos entrando aqui no país. Então, é uma combinação de fatores muito positiva, Débora. Boa, é isso mesmo. Marco Prado, você concorda que, assim, claro, é bom, é positivo, mas a gente ainda também precisa manter o pé no chão? Olha, o Haddad deu até coletiva ontem né? Deu até coletiva ali. Eu tava, na verdade, ele estava previsto, né, já participar de um evento, mas ele fez questão de abrir a coletiva falando, é óbvio, sobre esse rating. A Simone Tebet também falou sobre isso. Arthur Lira tuitou sobre isso ontem, repercutindo essa questão, né, da nota do rating Brasil. É importante lembrar também, a gente teve reunião do Haddad no dia 18, se eu não me engano, desse mês. Tanto Haddad como Simone Tebet, eles tiveram reunião com o diretor da agência, da Enafit, da Agência de Classificação de Risco. Depois eu fui apurar mais, são reuniões que são realmente protocolares, ali meio que de prestação de contas, digamos assim, né? Mas eles tiveram essa reunião e veio aí essa melhora clara. Lembro que na época, inclusive, eles tinham dado ali algumas declarações, dizendo que, né, não tinham conseguido tirar muita coisa ali da agência, mas agora o resultado veio, melhorou um pouco. Acaba sendo um ponto positivo aí também, né? Que tem o governo como usar isso a favor deles, com certeza, né? E político, é tudo igual, né? Os caras colocam para si, né, o resultado da glória, né? Falam, não, olha, veja bem, a gente tem aqui o investment grade, por que não coloca essa na conta do Roberto Campos Neto também? Porque essas notas de elevação, de possibilidade de elevação aí, esse melhor rating no Brasil, tá vindo por conta, obviamente, vamos lá, porque da política de juros, né? Então, essas agências têm acompanhado muito o movimento do próprio Banco Central brasileiro, né? Então, eu acho que essa é mais crédito do Roberto Campos Neto. Não dá para falar que o governo não está fazendo nada também. Não vamos também, acho que,
muita gente também só marretando, né? Fala assim, está tentando fazer a dele, mas esse mérito ainda não é desse governo. Mas beleza, veio no governo, então segue o baile. Eu acho que é uma perspectiva, obviamente, positiva, como o Alex acabou de falar, possibilita, né, a entrada de investimento lá aqui de fora, de empresas, né, que querem expandir. Então, o cara vai montar uma fábrica, vai montar onde? Pô, que país que eu vou? Quero na América do Sul, eu vou para a Argentina? Não vou porque lá está tudo ruim. Pô, vou para o Brasil, que as coisas estão melhores por lá. Então, aumenta a perspectiva, tem um conjunto de coisas para que aconteça, a gente pode pensar assim, e a Bolsa, né, ela fica com uma possibilidade maior de alta, então ela deixa de cair. Então, assim, Bolsa a 115 mil, a 110 mil pontos, eu acho que é inimaginável, não tem como você imaginar. Agora você olha para frente e você vê 130, 135 mil pontos, né? Lembrando, gente, que a gente fala muito do índice Bovespa, né? Porque é o termômetro da nossa economia. Então, o índice, o país estando saudável, com perspectivas otimistas, o índice sobe. Ao contrário, o índice cai. Então, a gente sempre usa. Bolsa para cima significa o país aí em expansão. É exatamente isso. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre essa Meta, gente. Tá? A Meta que teve aí, deu um show nesse pregão noturno, lucro aí 16% maior. Foi aí de 7,7 bilhões de dólares no segundo tri, ou de 2,9, né, por ação, 2 dólares e 98 centos por ação diluída. Expectativas dos analistas, que era de 2 dólares e 91 centos por papel, né, ou seja, de tio Zuckerberg começa, né, a juntar ali a riquezinha dele no bolso de novo. Eu vou até daqui a pouco voltar aqui com os meninos para poder a gente comentar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai já para um rápido intervalo comercial. Então eu vou atualizando aqui, não vai dar tempo ali dos meninos comentarem. Vou atualizar vocês como que a gente está agora aqui no pré-mercado americano. O Meta está subindo 8,93% ainda, ou seja, desde do after que já vem, né, subindo bem o papel. Inclusive isso já dá um certo fôlego também para a NASA, que quebrando até um pouco, né, que a gente estava vendo ali algumas empresas de tecnologia que já foram divulgando resultados, não agradaram tanto o mercado. O Meta foi ao contrário inclusive de outros trimestres, né, que tinham decepcionado os resultados de Meta. Então a gente tem aí, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre essa questão. E aí, no pré-mercado americano, o Nasdaq agora está subindo, olha só, 1,21%, Nasdaq Futuro. Dow Jones Futuro sobe 0,18%, S&P 500 Futuro subindo 0,62%. Dias depois do Fed, temporada de resultados acontecendo por lá, Meta surpreendendo bastante, dando esse show aí, inclusive com alta já aqui nesse pré-mercado, tá? Na Europa continua aí, bolsas todas também em alta, DAX sobe quase 1%, FTSE no Reino Unido 0,30%, CAC na França subindo 1,40%. Lembrando, 9h15 da manhã, tem resultado lá, né? Vai ter aí a decisão do Banco Central Europeu sendo divulgada, logo na sequência a gente vai ter a fala da Christine Lagarde, a coletiva dela, já, né, tradicionalmente isso acontece, e aí a gente vai entender um pouco mais também sobre a expectativa, o que vem ali de decisão do Banco Central Europeu. O fato que as bolsas estão com bom otimismo, na expectativa por esse resultado, por essa decisão por lá. Vamos ver como também o Brasil vai reagir a tudo isso. Aqui a gente teve dólar renovando mínima, inclusive nessa quarta-feira. Guga Almeida daqui a pouco traz aí projeção, qual que seria então o novo alvo para esse dólar. Será que a gente vai conseguir atingir esses 4,50? O gráfico parece que ali está muito mais favorável. Eu vou pedir para o Guga lembrar das projeções que ele já vem trazendo de algumas semanas aqui para a gente. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Fique de olho aqui na programação da BMC News, porque hoje tem muita coisa, gente. Tem Banco Central Europeu, tem PIB nos Estados Unidos, tem CAGED, coisa pra caramba. Então não sai daí que a gente volta já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.
Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, agora sim, gente, olha essa meta aí ficando, né, dando esse show aí de resultado. Eu, particularmente, não tinha tão boas expectativas não, depois que a gente viu aí nos últimos resultados da companhia. Tudo bem que mudaram algumas coisinhas ali em relação à meta, mas teve tanta coisa ali, né, que já veio influenciando essas redes sociais. Bom, me surpreendeu. Alex e Marcos, surpreendeu vocês também? Acho que foi uma das maiores surpresas que eu tive esse ano. Não tá, Débora, em relação às empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Meta que eu fiquei muito cético com aquela questão lá atrás, né, de toda aquela questão. Eu até esqueci o nome agora, inteligência artificial, metaverso, né? Metaverso. E agora com esse hype de inteligência artificial, enfim, eu fiquei um pouco cético, mas a companhia realmente surpreendeu. Eu esperava mais, eu esperava por Google, que até repercutiu bem na questão de nuvem, mas por outro lado, um dos maiores ganhos da Bolsa em relação à tecnologia foi no caso de Meta mesmo. Eu particularmente fiquei surpreso. Marco Prato, fiquei sabendo que você até reativou sua conta lá no Facebook. Por enquanto, a única conta que eu tenho ativada é só do Tinder mesmo, viu? Ô, Débora, o pessoal, eu tava vendo ontem uma matéria que tá rolando, tem hashtag Tinder patrocina, gente. Beijo virtual, no metaverso. Não tem como, né? O mundo agora dominou ali. Eu tô pensando seriamente em migrar para lá, no metaverso, deixar minha vida todinha focada no metaverso, porque a daqui de fora realmente tá preta a coisa. Mas eu vejo que, como o Alex falou aí, foi uma surpresa enorme, né? Uma virada de chave. As empresas de tecnologia começaram o ano todas com grandes dívidas, problemas financeiros, de financiamento em banco, crédito difícil. E aí veio a inteligência artificial aí, deu essa mutada nessa tecnologia e só se fala nisso. E as empresas vão continuar surfando um bom momento. Metaverso, aquela NVIDIA, enfim, todas essas tecnologias vão continuar ainda porque isso está só começando, né? E como elas estão na frente, já estão no monopólio do negócio, como é que uma empresa dessa vai dar errado? Fala para mim, onde vão parar isso aí? O quanto vão ganhar essas empresas? É infinito, né? E quanto mais a tecnologia for se aprimorando, mais acessível ela fica para qualquer um, aí você já viu, né? Aí o céu é o limite. Verdade, tá aí, ó. Meta continua subindo bastante, hein, gente? 9% agora de alta nesse pré-mercado americano. Aí o tio Zuckerberg vai voltando ali a aumentar a riquezinha dele. É quase nada, né? Mas enfim. Vamos falar sobre dólar? Seguinte, gente, Fed roubou, né, a cena nessa quarta-feira, fato. A decisão da Fitch Ratings, inclusive, de elevar os rates soberanos do Brasil de BB- para BB com perspectiva estável foi ofuscada, como eu vinha falando para vocês, mas acabou ficando em segundo plano, né? Então, porém, com efeito sobretudo positivo no câmbio. O dólar ampliou queda com o Fed, fechando aí abaixo dos R$ 4,73, o dólar à vista, né? Renovou mínima do ano. Marco Prado, bem que você bem falou, hein? Vai continuar caindo. O negócio é se a gente vai ficar esperando cair, depois não compra, depois o negócio sobe de novo, Marco. O que faz, hein? Espera, não espera, e aí? Dólar, lembra? Ele bateu 4 e... foi nesses níveis, abaixo do 4,70.
Já tem um tempo atrás, na época do governo Bolsonaro, e depois eu tive a guerra, veio alguma coisa na sequência que levou o dólar de novo lá para perto dos 5,50. Mas será que dessa vez dá para a gente imaginar que o dólar vai romper de fato esses 4,70, 4,60, 4,50? É o que o mercado espera e é o que o mercado tem trabalhado para isso, Débora. O fluxo ainda não entrou da forma como ele entraria. A gente vê o meu dólar muito sem movimento ainda, muito parado, muito canalizado. E isso, para quem opera no mercado de câmbio, as pessoas que operam sabem o que eu estou falando, sem liquidez, sem volatilidade. Então, se percebe que não tem fluxo, né? Então, o mercado aguarda ainda. E se começar a entrar realmente o dinheiro de fora, aí a gente pode ver esse dólar pelo menos cair mais uns 30 centavos. Os 4,70 para os 4,40. 30 e 40 centavos ainda é a perspectiva de queda desse dólar aí. Eu vou te falar, 2023 vai surpreender ainda, porque esse dólar vai para esse patamar ainda esse ano. E vai mudar o Boletim Focus, hein? Mickey, separa sua agenda aí, um horarinho que eu tô chegando. Alex, ó, já tá de aniversário, inclusive, né? Exatamente. Já poderia aproveitar. Já tá no jeito, já. Dá um oi lá pro tio Mickey. Mas o Alex vai estar aí com muitas... Daqui a pouquinho estaremos lá, Débora. Muitas viagens. Nossas aí. férias. Muito bem, merecido, merecido. Está chegando. Aproveita, hein? O dólar tá ajudando bastante. Tô comprando. Todo mês tô comprando um pouquinho. Quando eu fui lá, não tava com essa belezura, não. Tava R$1 e pouquinho a mais. Olha que maravilha. Ai, ai, ai. Aí eu não vou, mas parece que é um negócio, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar sobre Petrobras, gente. Produção de óleo e gás caiu 0,5%, né, no segundo tri, na comparação anual. Isso de acordo com os dados aí que foram divulgados pelo relatório de produção da Vale, que era expectativa para essa quarta-feira, fechamento de mercado. Os números estavam em linha, vieram em linha realmente, né, com as estimativas do mercado, apesar da produção de derivativos ter ficado também um pouco acima, né, de alguns números de algumas casas. Ficou aí com alta de 3% e do consenso do mercado também. As importações de gasolina se mantiveram aí numa tendência de alta, né? E houve também um aumento nos estoques de diesel, é isso mesmo? Alex, traduz pra gente aí em miúdos esse relatório aí da Petrobras, que era a grande expectativa para essa quarta-feira e que, claro, pode já sinalizar o que vem aí pela frente, né? Tanto no resultado realmente trimestral da companhia e também nos próximos dias de movimentação nesse papel, né? Exatamente, Débora. Em relação ao resultado, estava até vendo um consenso de mercado, inclusive vou colocar um gráfico daqui a pouquinho para falar sobre a questão do diesel especificamente, que o mercado, muita gente ficou com dúvida, mas em relação ao resultado, né, nós vimos aí esse resultado operacional, né, a companhia, nós vimos um aumento de importação da gasolina e do diesel, mas quando a gente olha na linha, né, ou seja, no consolidado, a companhia, como você falou, né, o mercado começou a olhar um pouco mais com carinho em relação ao diesel, né, ou seja, porque os estoques subiram bastante. Então, ou seja, quando a gente coloca um gráfico aqui na tela, vou pedir para o pessoal colocar, por gentileza, a gente tem aqui, né, produção mais importações, menos as vendas é igual à variação do estoque, né? E esse gráfico, ele mostra, um gráfico do time da XP Investimentos, que mostra o acúmulo de estoques do diesel. E a gente começa a ver, olha o tamanho desse spike, né, no primeiro tri para o segundo trimestre. Isso se explica, pessoal, né, que grande parte desse número, não vou falar em grande parte, mas uma parte desse número em relação ao estoque de diesel, a Petrobras ela utiliza diesel para suas atividades, só que ela não disponibiliza quanto ela utilizou. Então esse número, de fato, de estoques não é necessariamente este número. Então, ou seja, isso tem que tomar um pouco de cuidado, que esse acúmulo de estoque nesse trimestre foi recorde, né? Então, ou seja, a gente está falando aqui desde lá, esse gráfico é desde 2019, mas a gente está falando aqui de um acúmulo de estoque trimestral recorde, mas de fato não faz tanto sentido olhar para esse número cru, né? Esse número que está sendo reportado, que a companhia utiliza o seu diesel para suas operações. Tá? Lembrando em relação a resultados, tá? Até o próprio time da XP espera em torno de 90 centavos de dividendo, Débora, a gente está falando de 3% de yield. Tá? Na próxima divulgação, a gente está falando aqui em aproximadamente 2,5 bi de dólares de distribuição de dividendos e um EBITDA na ordem de 11 bilhões de dólares, 11,7 bi de dólares de EBITDA. A gente está falando aqui de uma queda de 16%, tri contra tri, mas mesmo assim o mercado já estava esperando uma aceleração trimestral, né, em comparação com o primeiro trimestre, mas mostra-se, né, com os números
Agora, atualmente, a companhia num patamar interessante de geração de valor para o acionista. Por enquanto, não né, tem uma indicação aí de mudança de dividendos, de pagamento, né, de dividendos. Então, ou seja, a companhia deve continuar sendo uma forte pagadora de dividendos. E agora, com o resultado trimestral, onde nós vimos aí importações crescendo, e é interessante falar, distinguir também em relação a essa questão do diesel. Débora. Boa, ótima análise aí, viu, Alex? Inclusive, só para poder o pessoal ficar atento aqui, deixa eu até trazer, só para mostrar, né, como que a gente ficou com a Petrobras. Opa, desculpa aqui. Nesse fechamento que a gente teve aqui dessa quarta-feira, na expectativa, né, pelo relatório de produção, ontem a gente teve Petrobras, pelo menos PT3, ficando numa queda, 0,43%. Vamos ver depois desse relatório qual que vai ser a reação. Lá fora, como eu tinha falado para vocês, né, a gente tem ainda aqui nas commodities uma alta, o Brent subindo 0,74%, está $83 o barril do Brent, subiu até um pouquinho mais, ou seja, se mantendo acima desse patamar dos $80 e vai expandindo, inclusive, a cotação, né, do barril do Brent. Em relação às ADRs da Petrobras, deixa eu ver como que estão lá fora, né, no pré-mercado americano, porque no final das contas isso pode já trazer também uma certa sinalização para a gente, né, do que a gente vai ter por aqui. Olha só, nas ADRs da Petrobras, vamos lá, tem uma queda agora de 0,76 no pré-mercado americano. Vamos ver como que vai ser aqui o dia depois, né, na abertura do mercado, realmente se o mercado vai responder a isso do que a gente vinha acompanhando antes, né, por aqui. Mas o fato é que a gente tem também daqui a pouquinho ainda outros dados que podem ajudar bastante a fazer preço, né, durante todo esse dia. Olha só, gente, falando agora de Americanas, entrando um pouquinho ali no varejo, tô vendo aqui uma notícia que a Americanas demitiu mais de 1.000 funcionários, 1.400 funcionários. Fechou uma loja no período entre 17 e 24 de julho. No comunicado, a varejista disse também que até o último domingo tinha 35.741 funcionários. As demissões acontecem, né, na Americanas e não houve desligamento nas Importações. E a unidade cujas atividades foram encerradas fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até o último domingo, a empresa ainda mantinha 1.825 lojas, né, em operação. Lembrando que a Americana já vem fechando lojas, não é a primeira, provavelmente não deve ser a última, inclusive, né, Marco e Alex? Não, fica tranquilo que o diretor executivo da Americanas continua andando de jatinho ainda, viu? É mesmo. Tem que bloquear o bem de todo mundo e ir na Suíça buscar o Lehman e falar, vem para cá, vamos resolver isso aí que você tem dinheiro suficiente para resolver, indeniza os 35 mil funcionários e fecha a empresa, tá tudo certo. Isso tinha que fazer, entendeu? Mas Brasil é Brasil, né? Aqui o crime compensa, Débora, infelizmente. Pois é, bom, promoções continuam, viu, do chocolate lá na Americanas, viu, Alex? Eu tava dando uma olhadinha ali, promoção Tá comprando Kit Kat, Débora, para ajudar? Ah, não, a minha dieta não permite, gostaria. Se for low carb, né? Barrinha de cereal. Ainda preferiria o Twix, hein? Mas Twix. Não, tô mantendo a linha. Bonitinho, viu? Mas olha, tá aí. Débora quer entrar no vestido de noiva, né, Débora? Tem que entrar no vestido de noiva. Pois é, né? Missão, né? Perfeita, que um ano tem que estar na linha, tem que estar na estica o negócio. Não pode bagunçar tudo aqui, não, porque senão, meu Deus do céu, já imaginou? Vai colocar o noivo pra correr antes do tempo. Ó, VEG. VEG, inclusive, né? Esse povo tá animado hoje. VEG teve notícia por aqui também, né, Alex, que eu estava dando olhada, anunciou uma compra aí, empresa de tecnologia de inteligência artificial, é isso mesmo? A VEG também vai apostando aí para esse lado da inteligência artificial? Explica isso pra gente. Exatamente, Débora. O nome da companhia aqui é Birmin D, né, se eu não me engano, né, tá isso daqui. Essa companhia, ela vem contribuindo para monitoramento de ativos industriais. A empresa não divulgou o valor da transação, mas novamente reforça, né, o posicionamento, o direcionamento da VEG em tecnologia, né? A VEG realmente ela consegue repassar preço, ela consegue realmente surpreender o mercado. Foi o primeiro resultado que nós vimos aí depois de Home, nossa temporada de resultados, veio muito forte, né? Tem muitos analistas, investidores céticos em relação à valuation de VEG, mas tirando isso de contexto, nós temos aí realmente um papel que entrega crescimento orgânico e também vem comprando empresas, aí, fazendo aquisições estratégicas para gerar valor, né, para os seus produtos, tem um valor agregado muito alto no setor industrial. Tá? Então, ou seja, a companhia vai controlar, comprou aí 51% do total dessas ações dessa companhia, então assumiu o controle de uma empresa voltada à inteligência artificial para o mercado industrial, que é o mercado da VEG. Débora? É isso, tá aí então o resultado
O resultado da companhia que já foi interessante, né, Alex? Eu vou até trazer aqui para a gente dar uma olhadinha no papel, porque no final das contas, essa semana a gente também viu o papel subir bem, porque parece que Elon Musk ele escolheu a VEG para fornecimento de motores para a SpaceX. Né? E aí vem agora com essa notícia, ou seja, a companhia está trazendo ali alguns cenários um pouco mais positivos, né? A questão é, como é que ficaria então esse preço aqui da companhia para poder a gente conseguir, né, trazer uma análise melhor em relação a isso. A VEG ontem ficou praticamente no 0 a 0, 0,05 aqui, né, no negativo, R$ 40,48, mas foi um papel que subiu bastante nos últimos dias, principalmente, né, depois de ter resultados que deixou os investidores bem animados e com essa notícia de que Elon Musk teria escolhido a VEG para fornecimento de motores para SpaceX. Seria aí traria aí com certeza um bom patamar, um bom cenário pela frente aí de VEG, né, Alex? Ah, sim. A VEG que tem um valor agregado gigantesco em uma tecnologia de ponta. Então, eu não surpreenderia que essa parceria seria possível, né? Enfim, é possível de fato, né? Então, realmente a companhia ela tem aí uma tecnologia, como eu falo, né? Realmente no estado da arte. E essas parcerias reforçam, né, o mercado endereçável da companhia e os lançamentos que a companhia tem feito de produtos. E por isso que tem aí crescido, né, não só tri contra tri, mas ano contra ano muito forte em relação à margem e lucratividade. Débora. Voltando a falar um pouquinho aqui, gente, sobre dados que estão aí para poder ser divulgados hoje. O Banco Central soltou aí concessões de crédito. As concessões de crédito, segundo o Banco Central Livre, subiram 2% em junho em relação a maio. Estoque total de crédito subiu 0,1%, foi a mais de 5 trilhões. Juro médio do crédito livre ficou em 44%, 44,6% de 45,4% em maio. Participação do crédito no PIB é de 52,3%. Inadimplência média do crédito livre é estável. Inadimplência de pessoa física também é estável. Endividamento das famílias no Brasil, 48,8%. Sem crédito imobiliário, 31%. Mas 48,8% das famílias no Brasil ainda estão endividadas. Se eu não me engano, inclusive aqui eu vou buscar essa base de comparação, mas houve uma redução nesse endividamento nessas famílias. Eu vou buscar aqui com qual eu quero o último, mas eu achava que, se não me engano, passava de 70%. Me corrijam, meninos, se eu estiver errado. O Banco Central acaba de divulgar essa informação, eu vou apurar aqui de quanto que a gente tinha. Era exatamente isso. Em maio de 2023, a gente tinha endividamento em 78,3%. 48,8% agora. É uma boa redução, né, Marco Prado? Surpreende, né? Me surpreendeu esse dado aí. Quem que fez a pesquisa aí? Explica para mim. Onde é que foi? Banco Central é que está divulgando aqui essas informações, hein? Tem que ver as medidas de governo, porque assim, Débora, quando você faz uma medida onde você, por exemplo, pega uma boa parte da população que tem dívida de R$100 e você faz o desenrola, por exemplo, obviamente que as pessoas que têm uma dívida pequena vão ser impactadas de forma imediata, né? Então, quem deve pouco, na verdade, acaba pagando o pouco que deve. E aí ela computa como não tendo mais uma família endividada. Mas o que me preocupa são as dívidas maiores, né? Acho que tem... e também, detalhe também, Débora, pouco dinheiro em circulação, né? A gente vê, e a gente viu, na verdade, nesses últimos anos, eu falo de últimos anos pós-pandemia para cá, né? O dinheiro circulando em grande quantidade numa concentração pequena de famílias que ficaram mais ricas, né? Ganharam muito mais dinheiro e aumentou a quantidade de pessoas, de pobres, né? Desempregados aí nesse processo. Então, esse dado do Banco Central não me anima porque, assim, eu acho que as contas que foram acertadas, as dívidas que foram pagas, foram dívidas muito pequenas, né? Então, acho que preocupante mesmo são as maiores. Maravilha. Deixa eu dar bom dia para ele, seu Guga Almeida, que está chegando por aqui. Tem algumas análises para a gente ver hoje, depois aí de relatório de produção de Vale, resultado da Gol. Guga, muito bom dia para você. Obrigada pela sua companhia sempre aqui com a gente. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Obrigado eu, né? Obrigado a vocês. O que você separou aí na tela, que eu já estou de olho aqui. A pessoa que, essa idosa que vos fala aqui tem uma miopia, eu não estou conseguindo enxergar ali no meu retorno, Guga. Não tinha separado nada, não. Tava acompanhando só com gráficos compartilhados. Falando dos ativos. Então tá bom. Então vamos lá, deixa eu já começar a te dar trabalho aqui, hein? Tô vendo as ADRs da Gol subindo bem lá fora. Teve resultado da companhia sendo divulgado, houve uma grande redução de prejuízo aí. Lá fora já está subindo no pré-mercado americano, as ADRs da Gol estão subindo agora 2,33%.
Alta acumulada no ano na Gol, a gente sabe que tem. E esse preço da companhia aérea, como que tá, o Guga? Ainda tem espaço de entrada aí para esses investidores ou já passou aí o tempo, agora já era? Não, tem espaço sim. Tá? Só acredito que o momento ainda não é o ideal para se entrar. O que está acontecendo? Né? Depois desse rally de alta que nós tivemos de Gol, tá? E foi um rally de alta bem significativo, certo? A gente viu aí Gol saindo do patamar de R$6 e indo trabalhar no patamar de 13, né? Então subiu mais de 100% num período aqui que foi do dia 26 de abril até o dia 29 de junho. Tá? Então aqui a gente teve aqui 2 meses e um pouco, e a gente viu o preço, a cotação da Gol subir mais de 100%. Então depois dessa alta, tá, o que aconteceu com o papel? Né? Ele entrou num espaço aqui de ajuste, num espaço aqui de correções. E aí dentro desse espaço de correção, tá, eu vou atualizar aqui para a minha análise aqui para esse espaço, né, da correção aqui para a gente poder ver, tá? Dentro desse período aqui de ajuste, o que dá para a gente imaginar, né? Que a correção ela tem que acontecer em 2 etapas. Sendo que a correção em 2 etapas, ela só fez a primeira até agora. Tá? A gente só fez essa primeira etapa, que foi aqui entre o período do dia 3 de julho até o dia 20 de julho. Então a gente teve a primeira etapa de correção. Essa alta que nós vamos ter agora de momento, né, ela é uma alta que não, assim, ao meu ver, ela não vai ser uma alta que vai fazer novas máximas, tá, em relação à cotação ali do início de julho. Tá? Então faz esse movimento de alta, o papel fica mais um tempo lateralizado, então imagino que a gente vai ver aí uma Gol, né, mais travada, né, ou com altas e baixas revezando, né, dia após dia nas próximas semanas, e aí depois sim, quem sabe a gente entra aí num novo rally de alta de Gol, podendo jogar para patamares mais elevados, aí sim fazendo máximas em relação ao início de julho, né, e indo para níveis de preço, quem sabe olhando lá para a região de quase R$17. É isso aí. Guga Almeida, Petrobras, vamos lá dar uma olhadinha nessa Petro. Estou vendo que nas ADRs lá nos Estados Unidos a gente está caindo 0,83% de Petrobras. Aqui no Brasil a gente também não conseguiu ter muita alta, depois é que a gente, né, também tem muitos outros triggers ali em relação à companhia. O petróleo até está subindo, o relatório de produção veio em linha. Mas e esse gráfico ainda? Ainda tem espaço para poder, tem força para subir mais? Porque mesmo com tanta notícia, tem outras coisas ali que acabam atribuindo, né, Guga? Tem várias coisas que atribuem. Tá? Tem várias coisas que atribuem, mas papel, a questão... né? Subiu, Débora, subiu, a gente viu aí Petrobras sair da casa dos R$19 e voltar aqui para cima de 30, tá? Então estamos agora com Petrobras a 31. Tá? Só que a gente passou aqui um período, tá, um pouco mais intenso aqui de correção. Se a gente for olhar do dia 21 de junho até o dia 17 de julho, nós tivemos aqui uma desvalorização de Petrobras em torno de 13%, quase 14%. Tá? E o mercado, querendo ou não, nesse período, ele começou a ficar mais otimista. Tá? Ele começou a ficar mais otimista. E essa correção ela foi bem longa em tempo, quando a gente compara com o movimento de alta que nós tivemos. Tá? O movimento de alta ali entre os dias 31 de maio e 21 de junho. Então, a correção ela aconteceu. Então, abre espaço para continuar alta. Até onde pode ir essa alta, tá, de Petrobras? Só que, assim, é uma alta bem mais arriscada em apostar, tomar posição agora, né? Mas é uma alta que poderia jogar o papel na região de 34,50 tranquilamente. Porque aonde está o risco aqui? Né? O risco aqui está na turma que acredita que o mercado esticou demais e tenta fazer uma venda nesse patamar de preço. Ou tenta fazer um long short nesse patamar de preço, se financiando com os ativos da Petrobras e tomando algum outro ativo que ainda não andou. Tá? O que eu quero mostrar aqui? Que tem espaço para continuar alta, tá certo? Tem espaço para continuar alta, não quer dizer que seja momento de compra. Perfeito. Guga, vamos lá, dólar, só para poder, né, eu também já ir vendo aqui com você, para o dia, a gente teve dólar à vista renovando mínima ontem. Vamos lembrar aqui que você já vem trazendo também uns estudos e projeções aqui com a gente, só para poder atualizar o pessoal que está nos acompanhando. A gente já tinha feito alguns estudos sobre o dólar, sobre a cotação da moeda americana. Né, você trazendo aí também uma ótima análise, inclusive, das possibilidades que podem fazer aí o dólar chegar a 4,50. O fato é que a gente segue aí com o dólar renovando mínimas. Essa quarta-feira foi um exemplo disso. Sim, continua renovando mínimas. Né? A estrutura de preço, quando o mercado
ele perdeu ali principalmente novamente aquela região ali de 5,10, ele vem acelerando o movimento e quem sabe chegar aqui na região de 4,63, 4,630, acho que é uma região bem interessante para ver como o dólar vai reagir nesse patamar de preço. Se passar esse patamar de preço, olha, existem projeções mais abaixo, quem sabe até mesmo perdendo a região de R$4. O que vale de exercício nesse momento? A gente tende a duvidar que as coisas, que o dólar possa chegar nesse patamar de preço. É normal a gente duvidar. Se a gente for olhar para o início do ano, todo mundo só olhava para dólar R$7, R$7,50, os mais pessimistas falavam de R$10, e querendo ou não está errado. Eu acho que o pessoal não estava errado em relação a essa possibilidade de movimento do dólar. A questão é que o mercado seguiu uma trajetória diferente. E aí, por isso que é importante a gente sempre olhar cenários de alta e cenários de baixa, para que não fique com um viés. A gente não seja morto pelo viés da análise, do pensamento, porque, querendo ou não, quando a gente toma uma decisão, é impossível nós não termos um viés, nós não gerarmos um viés na nossa cabeça. O ser humano ele se move em cima de viéses. Então, essa análise do dólar, ela é importante a gente olhar, é importante olhar assim, poxa, se as coisas deteriorarem, se o dólar, se o real se valorizar frente ao dólar, ainda mais, para onde isso pode chegar, onde pode gerar uma distorção muito forte, aí eu vejo sim a possibilidade de, quem sabe, ir para a região de 13,80 caso o dólar venha a perder essa região de 4,630. Agora, é uma região bem importante, e havendo um movimento comprador nessa região de dólar, é para voltar com força também. Quem sabe ali para a região de 5,400, 5,430, por aí. É uma região onde, havendo um respiro intenso aqui do dólar, volta para patamares bem mais elevados. Não é uma análise intradiária, não é uma análise para poder tomar posição para hoje, é simplesmente para a gente olhar aqui para o contexto maior. E por que vale a pena a gente olhar para essa região aqui de 4,630, principalmente? Se a gente for olhar para trás, para o passado, era uma região onde a gente percebe que a cotação do mercado ela acelerou e acelerou muito. Qual foi esse período aqui? Foi o período lá, pré-pandemia, o período ali da pandemia. Quando a gente teve o evento da pandemia, a gente já estava rompendo essas máximas aqui que nós tínhamos tido em 2018. Então a gente está voltando para esse patamar, devolvendo toda essa intensidade que se teve de alta ali do período da pandemia. E aí é interessante, o que vai acontecer a partir daqui? E nota que a projeção que eu tenho, pegando o movimento que nós tivemos aqui do dólar entre o dia 2 de junho de 2022 e o dia 7 de julho de 2022, não estou falando de 2023, estou falando de 2022 aqui. Quando a gente faz as projeções, nota que os níveis de preço que ele projeta é exatamente os níveis de preço que nós estávamos trabalhando durante todo esse período aqui entre 2018, fevereiro de 2018 e fevereiro de 2020. Então são os patamares de preço que o dólar, acredito que tenham condições aqui de voltar. Isso seria bem interessante. Imagina um dólar abaixo de R$4. Muita gente a economia iria mexer demais e a gente teria aí outros cenários, outros desafios pela frente, certo? Então é isso que eu vejo neste momento aqui para o dólar, Débora. Beleza, Guga Almeida, quero agradecer sua participação aqui sempre com a gente, muito obrigada mesmo, conto com sua parceria sempre, terça-feira estamos de volta junto aqui, né? Bom final de semana para você. Com certeza. Obrigado, Débora, um abraço. Abraço, Guga. Tchau, tchau, gente. Vou continuando por aqui. Olha só, daqui a pouquinho, são, nesse momento, 9 horas em ponto. A gente está começando aqui já com o índice futuro do Ibovespa, operação em alto. Atualizo vocês na sequência do intervalo, mais sobre dólar futuro, índice futuro que já está começando a operação. Então, sai daí, que a gente volta já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação
que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. Isso aí, estamos de volta. Vamos lá, vou dar uma olhadinha aqui nesses índices futuros, já começando a operação, 0,27 de alta aqui para o índice futuro do Ibovespa, batendo aqui os 123 mil pontos, 123.505 pontos é o que a gente tem agora para o Infut. Dólar futuro caindo agora, olha só, 0,28%, tá? A gente está aqui na 4,72 no futuro, na mínima ontem a gente já tinha conseguido, inclusive, né, a bater, renovar mínimas, né, no dia no dólar à vista. E nessa abertura aqui da operação do índice futuro, tô vendo até aqui, ó, tô até aproximando um pouco mais o gráfico, né, o senhor Marco Prado, ficou até um gap aqui nessa abertura desse dólar, né? Deixa eu ver aqui, estou falando com você aqui agora, comentando, deixa eu ver a abertura do dólar aqui, né? A gente está, desculpa não olhar para a câmera agora aqui, que eu estou vendo a abertura do mercado do câmbio. Caiu mais ainda, né? Está caindo mais um pouquinho, bolsa para cima, dólar para baixo. É a sequência aí que a gente tem. A gente sabe que 4,70, né? Geralmente esses pontos de zero, né? 4,70, 4,80, 4,90, 5, 5,10 são psicologicamente barreiras a serem rompidas no mercado. Sempre foi assim com qualquer ativo, tá? Bolsa 100 mil pontos, quem lembra disso também. Então, acho que 4,70 cravado ali é o grande desafio do mercado para hoje. Será que vai romper, Débora? Eu acho que tem tudo para romper hoje os 4,70 sim. Não se consolidar abaixo disso, não. Eu acho que ele vai começar a brigar agora aí, muito próximo a essa região. E vamos acompanhar, né? Vamos aguardar. Vamos lá, vamos aguardar sim. Daqui a pouquinho, lembrando, 9h15 a gente tem decisão do Banco Central Europeu, a gente vai trazer isso aqui ao vivo para todos vocês. O mercado lá fora continua, né, otimista, continua operando em viés de alta, DAX subindo 1,17%, CAC na França 1,67%, FTSE do Reino Unido sobe 0,24%. Nesse pré-mercado, nessa operação de mercado lá já está aberta. No pré-mercado americano a gente também tem certo otimismo, todas as bolsas no mesmo viés. Nasdaq Futuro subindo 1,35%. Fed deixou ali, né, acalmou um pouco os ânimos. Muita gente ali no semigrupo, a gente já está vendo também apostas, já contratando uma manutenção dos juros na próxima reunião do Fed. A expectativa agora é pelo Banco Europeu. 9h15 da manhã a gente vai atualizando vocês. Alex André, estou de olho aqui também numa informação no levantamento que foi feito pelo Valor, viu, Alex? Está mostrando que analistas de investimento estão ajustando o preço-alvo das ações para acompanhar a mudança de humor do mercado. Depois dos cortes que foram realizados, inclusive, no início do ano. Até no dia 26 de julho, as elevações do também chamado preço justo chegaram a 76 em relação às 25 reduções. No mesmo período, houve 15 cortes de recomendação, 4 elevações e 83 ficaram inalteradas. É o mercado ficando mais otimista realmente, né, Alex? Otimista, Teve algum preço eu não vou justo? falar que é dedo fora do gatilho agora, né? Porque o mercado está começando a revisar só para cima. Ninguém está olhando nada, nenhum fator negativo. Ninguém está com o dedo no gatilho. É só realmente otimista porque a Bolsa rompendo 120. Isso que é uma provocação que eu faço, Débora. Legal essa pergunta sua, porque eu sempre falo,
eu tenho grandes amigos aqui, né, no mercado que são analistas sell-side, mas por trás disso, né, tem muita coisa. Por exemplo, até o setor aéreo que eu comento, né? Você começa a olhar os relatórios dos analistas, todo mundo neutro, o papel sai de 6 para 12 e ninguém pega, né? Por quê? Todo mundo fala, não, mas o setor aéreo é difícil, não, mas é porque... Mas... Gente, vamos entender o seguinte, não estou falando só do setor aéreo, estou falando da Bolsa como um todo. É um setor um pouco polêmico aqui, né? Estou trazendo uma polêmica para o ar ao vivo. Mas quando a gente olha o Ibovespa, todo mundo começa a falar quando já rompe o 120, né? O Google que tem essa visão mais comportamental que ele pode complementar, mas é isso, né? Quando a Bolsa bater 130 mil pontos, todo mundo vai começar a falar, agora é hora de investir em Bolsa, vai ter analista revisando o preço-alvo do papel, que já subiu 200% para mais 50%. A hora de entrar, mas já passou a hora de entrar? Não, acho que realmente temos ainda um corte de juros que ainda nem começou, o ciclo de corte de juros ainda vai se beneficiar a Bolsa, acredito eu, mas a gente sempre fala, nós já estávamos otimistas, né? Eu, Guga e outros analistas também, Saravalli, lá atrás, né? Desde os 100 mil pontos, ou seja, a gente tem que beber água limpa, né? E por isso que a BMC é importante, para a gente chegar antes, tomar risco, entender o risco também de cada case, cada papel, cada setor, e isso que é interessante. Então, o sell-side, normalmente, tá? Não vou falar de todos, tá? Vou criar até algumas inimizades aqui, mas normalmente o sell-side ele tende a ser mais atrasado, tá, Débora? Por quê? Porque ele espera o resultado sair para ele revisar, né? Então, essa provocação que eu faço. Às vezes o resultado do ano passado não foi tão bom, mas ele pega esse resultado e perpetua, né? Coloca na planilha e arrasta para a direita. Então, não necessariamente ele vai entender, ou seja, essa é a minha questão, porque são poucos analistas que visitam a empresa, que ligam, né, para os executivos, que conhecem a operação, porque é isso que muda, né, que separa os meninos dos homens em relação às análises e também a questão da gestão, né, dos fundos aqui no Brasil. Débora. Aí, separa os meninos dos homens, interessante aí, ó. Meninos, a União Europeia está abrindo uma investigação contra a Microsoft. O resultado da companhia já não veio bom, né? Inclusive. Abriu agora uma investigação contra a Microsoft por causa da inclusão do aplicativo Teams no pacote Office. Segundo a União Europeia, a Microsoft poderia estar conferindo ao aplicativo de videoconferência uma vantagem indevida. A Microsoft diz respeitar a decisão da União Europeia e se disse comprometida em encontrar soluções para atender às preocupações da União Europeia. Eu confesso, meninos, que eu já li e reli aqui essa informação. Onde que a União Europeia pode estar entendendo, então, uma vantagem devida para o Teams nesse momento em que eles estão querendo incluir esse aplicativo no pacote Office? Marco Prado, você consegue entender aí o que é negativo, o que é de vantagem devida nisso? Poxa, a gente está tão mapeado digitalmente, né? Hoje você faz uma busca no seu aplicativo, seu Instagram, por exemplo, e depois você começa a receber um monte de notificações daquilo que você buscou. Você quer mais mapeamento que isso, mais desvantagem que a gente leva em relação a isso, né? Agora, outros, né? Outros mais high-techs, mais tecnológicos, falam que até a Alexa grava aquilo que você fala na sua casa e você está falando um assunto que você recebe sem ter procurado. Enfim, eu não pesquisei isso, então eu não posso falar com tanta propriedade, mas mapeado a gente já está, né? Isso só tende a piorar, né? Pois é, eu não entendi qual foi o posicionamento da União Europeia em dizer que isso seria uma vantagem ali que a Microsoft estaria atribuindo, né, em relação ao Teams, ao aplicativo. Como que você entende isso, Alex? Você puder explicar, esmiuçar isso para a gente também? Débora, acho que em relação a essa questão, né, da Microsoft, eu vejo assim que o mercado ele tinha uma expectativa muito maior em relação... Porque nós vimos um crescimento muito grande no primeiro trimestre, né? Acho que a gente tem que também lembrar muito isso. O mercado estava muito mais otimista para a Google, para a Apple, para a Amazon. A Amazon nem tanto, mas para a Microsoft também. Então, acho que a principal implicação que o mercado começa a se questionar, acho que seria o tamanho de amplitude de crescimento, né? E o mercado já começa a entender um pouco da realidade do segmento de negócio, Débora. Então, acho que ainda a companhia tende a até se provar nesse sentido de crescimento orgânico, mas eu estou bem otimista, tá? Eu acredito que tanto a Microsoft quanto o Google, né, as duas grandes companhias, devem sim apresentar um resultado até favorável nesse ano de 2023, Débora. É isso aí. Balanço de Mastercard também saindo agora, gente. Lucro líquido aí de 2,8 bilhões no segundo TRI.
No pré-mercado de Nova York, a ação também já está subindo, 0,4. Aliás, estavam falando aqui de Microsoft, eu até abri aqui para dar uma olhada. No pré-mercado, o Microsoft hoje está subindo 0,62. O papel caiu bastante, importante lembrar, né? Depois que teve resultado, o Alex muito bem lembrou. Ficou aí um pouco aquém, acho que decepcionou muito por isso, apesar de ter tido bons números lá para trás. E agora a gente tem Mastercard aqui, que está subindo bastante nesse momento, né? Lucro líquido aí, alta no momento na ação de 0,40 por enquanto, tá? Deixa eu atualizar vocês aqui dos mercados, o que a gente tem lá fora, porque daqui a pouquinho a gente tem aí a divulgação da decisão do Banco Central Europeu. A gente continua com bolsa subindo muito forte lá na Europa agora, nessa expectativa, faltam só alguns minutinhos, tá marcado aí para 9h15 da manhã, são 9h11. A gente tem DAX subindo 1,18, FTSE está subindo 0,20, CAC na França subindo 1,8% nesse momento. E aí nos Estados Unidos, os dados... O índice futuro, né, da NASA, que está subindo agora 1,38%, S&P 500 futuro 0,70 de alta, Dow Jones futuro está subindo 0,30 por enquanto, tá? A gente teve uma queda no minério de ferro, uma queda forte, inclusive. Na primeira sessão, os contratos futuros de Allianz foi 1,91% de queda por lá. Mas lembrando que a gente também teve alta expressiva nos últimos dias, com essa expectativa ali de estímulos por parte de Pequim. No cenário doméstico isso já veio fazendo preço aqui no índice. Ontem foi que a gente, né, não viu essa movimentação, a Vale caiu 0,35, mas mantendo aí acima da casa dos R$70 o papel, R$ 71,76. Petrobras também aqui na expectativa pelo relatório de produção ficou em queda ontem, então a gente não teve o apoio das commodities, mas ainda assim a gente teve o índice conseguindo ficar em alta depois do Fed, depois da divulgação do Fed, né? Os DIs também caíram bastante e a gente viu no dólar futuro também uma renovação de mínimas. Agora no índice futuro a gente tem uma alta de 0,23%, ainda mantendo, né, o índice futuro para cima, o dólar futuro cai 0,17 agora, cotado a R$ 4,73. Só para a gente falar um pouco aqui sobre as altas e baixas do dia, viu, gente? Do que a gente teve no cenário do mercado, né, dessa quarta-feira. Alex André, Cash 3, olha isso, 8,91% de alta para Melius. O papel já subiu bastante nos últimos tempos, depois do BTG, né, daquela recomendação ali de BTG, que eles estão vendo ali uma valorização de mais de 150% no papel. E aí, a gente teve ontem, eles conseguindo também cravar mais uma alta, o papel está 8,92. O que está acontecendo com essa Melius, o Alex André? Exatamente. Débora, tem uma OPA rolando aí, né? Ou seja, pode acontecer uma OPA, né? Ou seja, tem uma possibilidade de OPA, né? Da Melius pelo grupo BV, né? O BV que comprou o Bentley, né? E esse dinheiro, né, destinado à venda do Bentley para a operação da Melius vai ser distribuído, provavelmente, isso não está confirmado, mas a companhia já deixou isso público, eles querem distribuir isso 100% para o acionista. A gente está falando aqui de um yield, se considerar a disponibilidade de caixa, caso a OPA, né, seja feita, né, disponibilidade de caixa, mais a venda do Bentley, a gente está falando de próximo aí, agora vai ficar abaixo, né, porque o papel subiu bem, mas se a gente pegar o yield on cost, né, tirando o pregão de ontem, a gente está falando de próximo de 50% de yield, claro que não recorrente, mas a gente vai receber 50% de dividendo, né, sobre o preço de tela. É muito forte, né? E também, por outro lado, o mercado já começa a observar o seguinte, na questão de bolsa, né, ou seja, já começa a ver uma força compradora muito grande, o mercado já questiona, será que vai trigar a OPA agora? Né? Então o mercado já tenta antecipar esse movimento, né? Por isso que subiu muito forte ontem. O mercado já está tentando observar, claro, que o BV tem até 2025 para fazer, caso queira, né, fechar esse fechamento de capital aí da Melius, a gente está falando de que era 1,50 por ação, agora 10,50 por ação depois do agrupamento. Mas enfim, e tem toda a nova estrutura da Melius, né, Débora? A Melius que era muito deficitária, né, enfim, tinha aí uma operação depois do Bentley consumir a caixa, agora a companhia quer virar e quer fechar esse ano em EBITDA zero, ou seja, agora com a saída do Bentley, a companhia inclusive deve fazer um Melius Day agora recentemente, agora em agosto, setembro, para falar da nova estrutura de custos do Melius, porque a Melius vai deixar de ter a estrutura do Bentley e ela vai ter aí, por exemplo, a ativação de conta, ativação de cartão, ela vai começar a ganhar por usuário, por cartão emitido, enfim, em vez de ter esse custo desta operação. Então, ou seja, ela vai ser ainda mais asset light e ela vai ter a possibilidade de começar, né, a ter uma operação mais saudável, mas claro, a gente não tem essa magnitude, quanto isso ela vai conseguir diluir em custo, quanto isso vai ser de alavancagem operacional, né, quanto isso tem de oportunidade, mas claro, a companhia
deixou bem claro que ela vai mudar totalmente o seu comportamento, né, de custo, e isso deve sim tornar a Melius mais leve, inclusive a meta dos executivos em fechar a companhia com um EBITDA zero esse ano é muito positivo para virar a chave já para 2024, caso que, inclusive, aí tem em paralelo essa OPA que pode acontecer também. Ótima análise, tradução aí do que está acontecendo com o papel. Vamos lá agora, Banco Central Europeu, gente, acaba de divulgar aqui a decisão sobre a taxa de juros por lá, e foi um aumento de 0,25 ponto percentual, conforme já era realmente esperado pelo mercado. Já estava dado ali, né, esse aumento de 0,25 ponto percentual. E como eu disse para vocês no início desse pre-market, né, dessa quinta-feira, o ponto importante agora é justamente a fala da Christine Lagarde, ela que deve dar coletiva daqui a pouquinho, né? A gente vai acompanhando isso ao longo da programação aqui da BMC News. Daqui a pouco vem a Paula Moraes ao vivo com o Felipe Nascimento e a gente vai acompanhando esses destaques aqui, porque no final, o que acontece? A fala dela é importante agora para dar um direcionamento. O que vai acontecer lá na frente, né? Lembrando que na última entrevista ali da Lagarde, ela já tinha trazido ali um cenário ali de que, olha, a gente vai continuar fazendo o que for preciso para poder, né, conseguir conter essa inflação. Vamos continuar trabalhando para isso, ou seja, trazendo um cenário um pouco mais pessimista em relação à manutenção de juros por lá e queria continuar subindo. Importante lembrar, né, que outros diretores do Banco Central Europeu já estavam ali levantando os dados que vem mostrando ali certa desaceleração na economia. E existia uma preocupação também, claro, de uma recessão técnica na região da zona do euro. Já dados mostrando, sinalizando isso, né? Então a gente precisa entender o que vem daí da fala da Lagarde, né? Qual será a sinalização? Será que ela vai conseguir, ao contrário, bom, Powell já não deu um guidance ali tão esclarecido, conseguiu acalmar o mercado. Sempre, acho que essa é a grande função do presidente de qualquer banco central, né, Marco Prado? Olha, você tem que saber falar muito bem para sempre gerar dúvida. Se você não gerou dúvida, então não é para esse cargo, essa é a sensação que eu tenho. Vamos esperar o comunicado aqui do Banco Central Europeu, né, Marco? Tem que ser muito polido, né? Tem que ser muito polido para ser presidente do Banco Central. Na verdade, o presidente do Banco Central ele é o elo entre a parte econômica, a parte política, para trazer a calmaria para o mercado financeiro, para a população, né? Então a gente tem ali a Christine Lagarde, que você não conheceu, não sei se você lembra do Mário Draghi, que era o anterior a Christine Lagarde, né? Um cara completamente, aquele era o famoso papo reto. Mas eu entendo ali, Débora, que o Banco Central, o presidente do Banco Central, só para concluir essa sua fala, ele não vota sozinho, né? Ele traz ali os membros e ele é o porta-voz desses membros. Serve sempre como voto de Minerva, né? Então tem que estar muito bem alinhado todos os membros, os diretores de Banco Central do mundo inteiro, para que não tenha nenhum tipo de problema. Por isso, né, quando você introduz, por exemplo, uma pessoa que não digo bem-vinda, mas que não é do time dentro da política econômica, por exemplo, como o Galípolo aqui no Brasil, existe uma possibilidade de termos, né, uma certa animosidade entre os membros do Banco Central Brasileiro, /FONC, /Europeu, e aí vai. É isso, Alex. Aliás, deixa eu antes me despedir, já aqui quase do Alex André, com uma notícia, né, Alex? Bom, o Banco Central Europeu ficou no esperado, Alex, mas tem uma notícia que acaba de sair, um fato relevante que acaba de sair em relação a Madeiro. É isso mesmo, Alex? Está chegando aqui quentinho, saindo do forno? Exatamente, ó, que interessante. Eu até falei para a Débora, vamos falar de Madeiro, porque ontem eu falei com a IMC, né, a Miel3, né, da Bolsa, que é dona do KFC, dona do frango assado, ela é concorrente do Madeiro, que inclusive Madeiro queria listar, né, acabou não listando, e ela até teve, inclusive, a sua opção, em vez de ir para a Bolsa, emitiu dívida, o famoso CRA do Madeiro. Mas não só o CRA, a companhia tem outras dívidas, e agora a companhia anunciou, né, Débora, repactuando com bancos e debenturistas 435 milhões de dívidas. A gente sabe que o cobertor estava curto, né, para o Madeiro, né, tinha que puxar para um lado, então eles sentaram com os bancos, Bradesco, BTG e Banco do Brasil. E quais foram os termos dessa repactuação? Aí eu queria fazer a pergunta para quem está nos assistindo, aí de casa, ou no escritório, se realmente vocês aceitariam esses termos, tá? Então, ou seja, eles contemplam uma redução das taxas de juros para CDI mais 6,5% ao ano e o alongamento do prazo de carência de amortização do principal em 12 meses.
prorrogando o vencimento da primeira parcela para setembro de 2024. Tá? Isso, particularmente, quando a gente observa, pessoal, a companhia ela tem aí apresentado esse reperfilamento, né, da dívida, um passo importante para a companhia otimizar a sua estrutura de capital, né, e continuar crescendo, já que o Madeiro ele tem aí tanto diversas unidades de negócio, né, não tem só o Madeiro, tem Jerônimo, também tem a própria linha ali de estrada, né, que a gente começa a observar também, o Ecoparada. Então, ou seja, a companhia ela tem muitos investimentos e tem essas dívidas que vieram através de um crescimento muito forte de crescimento de lojas, e também agora, né, a companhia que tem mostrado aí uma capacidade de reperfilar suas dívidas de curto prazo, que tira um pouco da preocupação dos debenturistas da companhia, né, e também para quem tem os títulos de dívida, enfim, os acionistas, os credores de Madeiro, tá bom? Então essas são as principais novidades, Débora, mas de EMC, a companhia segue em reestruturação, tá? O segundo TRI não deve apresentar nenhum grande crescimento e 2023 deve ser um ano de melhora operacional, mas lembrando, a companhia já está 8 trimestres consecutivos crescendo, mostrando uma melhora, mas o que a gente deve ver de crescimento de top line, realmente, né, o fruto dessa reestruturação, né, que o Santoro tem colocado, capitaneado, né, o CEO da companhia, deve ser somente em 24. Tá? Então esse ano é um ano de recuperação para a IMC, tá? Já para o Madeiro, eu falei que um pouco da reperfilamento das dívidas da companhia, 435 milhões de reais, Débora. Aí, o recado mais do que dado, senhor Alex André, seu recado final aqui, dia do seu aniversário, vai comemorar onde? Onde é que é o almoço hoje aí, por conta? Hoje, espero todos no Barbacoa. Ó. Aí sim, quem tiver aqui, o Marco está convidado. Patrocínio, hein? Manda a conta lá, a boleta, hein, pra eles eu falei, nem era para falar o nome, né, porque senão eu tô fazendo um patrocínio aqui do restaurante, né, mas enfim, não é publi, tá? Boa. Um dia eu vou virar que nem a Débora, assim, que os restaurantes pagam para a Débora comer de graça todos os dias. Quem me dera. Mas é isso aí, pessoal. Eu estou muito otimista para o mercado, né? Tem alguns balanços aí que estão saindo, né? A gente comentou aqui de Gol, principalmente, agora Vale, né? O principal balanço depois do fechamento de mercado. Semana que vem deve, né, agitar ainda mais, começar a ter mais resultados. Mas agora, né, com essa leitura da FIT, né, agora com perspectivas que não mudou muito, né, desde então, mas o mercado já começa a precificar melhor, né, como a Débora comentou, os analistas já começam a entender, já começam a ter novas narrativas, né, o Guga fala isso bastante, né, as narrativas mudam muito rápido e parece que as narrativas começam a ficar cada vez mais otimistas agora no curto prazo, Débora, com a taxa de juros agora em agosto, né, quem sabe aí esse meio, mas eu continuo com 0,25, Débora, obrigado mais uma vez, obrigado, Marco. Parabéns mais uma vez para você, Alex. Vai lá, Parabéns. Um ótimo dia, bons negócios. Dia de aniversário tem que ter mais do que bons negócios. Muito bem, hein? Obrigada, Alex, pela parceria de sempre. Senhor Marco Prado, vamos lá. Deixa eu até atualizar o pessoal de como que a gente está com o mercado agora, depois dessa divulgação aí do Banco Central Europeu. CAC na França expandiu um pouco mais alta, 1,87%. FTSE no Reino Unido, 0,24% de alta. DAX na Alemanha subiu um pouquinho mais, 1,22%. Aqui no Brasil, não mudou o cenário, 0,23% de alta, a gente já via mais ou menos nisso. O dólar futuro está aqui, 0,32 de queda, está cotado a R$ 4,72. Dentro em linha, né, do que já estava sendo esperado. Vamos esperar o que a Lagarde vai dizer agora, né, o Marco? Vou até estar com o papelzinho aqui, caneta na mão, para ficar de olho, observar esse tom dela. Se ela vai fazer também a mesma coisa que o Powell ontem. O Powell disse, olha, pode diminuir os juros e pode aumentar os juros. Ou seja... Ou seja, Dilma, Débora, ontem na coletiva do Paulo, eu ficava parecia uma coruja, prestando atenção, meu inglês é meio que de inglês de índio, eu ficava tentando prestar atenção ali e entendi alguma coisa. E agora, com a Lagarde, eu nem me atrevo, porque o sotaque francês da Lagarde ali não vai dar para acompanhar, a gente vai depois ficar sabendo ali com os tradutores o que ela falou. Mas eu não tenho grande expectativa, não, acho que o bloco europeu, ele é um bloco que já está envelhecido, né, há muito tempo. A gente vê que as grandes hoje as fortunas ali da Idade Média que acabam sustentando o bloco europeu, porque não se manifestou como os Estados Unidos, como China, como outros blocos ali, outros países que se despontaram e se atualizaram ao longo dos anos. Agora, vamos acompanhar o mercado, Bolsa continua com viés positivo, e o dólar que vai ser a grande dúvida, se ele vai romper esses 4,70 hoje, né? Ele vai romper, ele vai, você tem certeza. Se romper hoje, amanhã. Boa. É isso, vamos acompanhando então
para poder entender exatamente, né, o que pode acontecer, o que vem pela frente, e qual vai ser a reação do mercado. Obrigada, Marco, pela parceria. Sempre. Até amanhã, hein? Se cuida, amanhã estaremos juntos. Melhor, fica bem aí, tá? Obrigada mesmo, Marco. Vamos de olho aqui, exatamente nas reações aí desse mercado. Olha só, deixa eu trazer algumas aspas aqui, né, do que a gente tem do comunicado do Banco Central Europeu. Se a taxa de juros das operações principais de refinanciamento e as taxas de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez e da facilidade permanente de depósito serão aumentadas para 4,25%, 4,50% e 3,75%, respectivamente, tá? Com efeitos a partir de 2 de agosto de 2023. Foi o que destacou o Banco Central Europeu no comunicado, onde ele também manteve as abordagens das decisões, reunião a reunião, para as próximas decisões, tá? O Banco Central também decidiu fixar a remuneração das reservas mínimas em 0%. Essa decisão preservará a eficácia da política monetária, mantendo o atual grau de controle sobre a orientação da política monetária e garantindo o repasse integral das decisões sobre taxa de juros aos mercados monetários. Foi o que mostrou, então, o comunicado do Banco Central Europeu. Foi divulgado ainda há pouco o resultado, né, da decisão do Banco Central Europeu. Vamos aguardar, como já falei para vocês. Daqui a pouquinho deve estar começando já o coletivo da Lagarde. A gente vai trazer isso aqui tudinho para vocês ao vivo. Lembrando que por hoje a gente ainda também tem PIB lá nos Estados Unidos, né, para poder sair logo mais. Faltam só também alguns minutinhos para isso. E aqui no Brasil a gente vai expandindo, então. Quedas no dólar futuro 0,46% agora. Na mínima já foi a 4,71 a cotação da moeda americana nos futuros. O índice futuro do Bovespa sobe 0,22%. Está aqui a 123.044 pontos, tá? Vamos ver depois, na abertura, como que a gente vai ter a reação de Petrobras. Depois esse relatório foi divulgado. O mercado também deve manter expectativa sobre a Vale, que vai divulgar resultado hoje, lá no fechamento, né, do mercado. A gente já também teve relatório de produção da companhia. Minério de ferro fechou numa queda forte, inclusive na primeira sessão dos contratos futuros da Lian. E a gente vai atualizando vocês ao longo do dia da cotação também da commodity. Ainda sobre cotação de commodity, no petróleo a gente tem aqui uma alta de 0,81% agora. O barril está aqui a $83,21 nesse momento, tá? O WTI está subindo mais de 1% agora, $79,63 é o que a gente tem de cotação para o barril de petróleo. E aí, com todas as bolsas da Europa subindo forte, DAX 1,16%, CAC vai subindo 1,76% depois da decisão do Banco Central Europeu.